Olá, pessoal! Estamos na nossa jornada Não Faça Tempestade em Copo d'Água em busca do bem-estar. Então, vamos para as 5 dicas de hoje. E a primeira dica de hoje, na verdade, o Richard traz uma história, que ela tem uma profundidade maravilhosa e ela é bem curtinha, então eu vou ler para vocês essa história, para vocês compreenderem. A primeira dica é: sinta-se à vontade por não saber. E a história é a seguinte. Existiu certa vez uma aldeia que contava entre seus habitantes com um velho homem muito sábio. Os aldeões contavam com a sabedoria desse homem para provê-los de respostas às suas perguntas e preocupações. Um dia, um fazendeiro da aldeia foi ao homem sábio e disse num tom frenético: Homem sábio, me ajude! Uma coisa horrível me aconteceu. Meu boi morreu e eu não tenho outro animal para me ajudar a arar o campo. Esta não é a pior coisa que poderia me acontecer? O homem sábio respondeu: Talvez sim, talvez não. O homem correu de volta para a aldeia e contou a seus vizinhos que o homem sábio tinha ficado maluco. Estava claro que esta era a pior coisa que poderia ter-lhe acontecido. Por que será que ele não via isso? No dia seguinte, no entanto, um cavalo jovem e forte foi visto nas proximidades da fazenda do homem. Como ele não tivesse nenhum boi para ajudá-lo, ele teve a ideia de aproveitar o cavalo para o lugar do boi. E foi o que fez. Que felicidade! Para o fazendeiro, nunca arar um campo tinha sido tão fácil. Ele voltou ao homem sábio para se desculpar. Você estava certo, homem sábio. Perder meu boi não foi a pior coisa que poderia me acontecer. Foi uma bênção disfarçada. Eu nunca poderia ter capturado meu novo cavalo se isso não tivesse me acontecido. Você há de concordar que esta é a melhor coisa que poderia ter ocorrido? O homem sábio tornou a dizer: Talvez sim, talvez não. De novo não, pensou o fazendeiro. Agora não havia dúvidas que o homem sábio estava enlouquecendo. Mais uma vez, no entanto, o fazendeiro não sabia o que o aguardava. Alguns dias mais tarde, o filho do fazendeiro estava andando a cavalo e caiu. Quebrou a perna e não poderia mais ajudá-lo na colheita. Oh, não, pensou o fazendeiro. Agora morreremos de fome. O fazendeiro foi de novo ao homem sábio. Desta vez, ele disse: Como é que você sabia que capturar o cavalo não foi uma coisa boa? Estava certo novamente. Meu filho se machucou e agora não poderá me ajudar na colheita. Estou certo de que esta foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Desta vez, você será obrigado a concordar. Mas da mesma maneira que nas vezes anteriores, o homem sábio olhou calmamente para o fazendeiro num tom compassivo e repetiu: Talvez sim, talvez não. Enraivecido pelo fato do homem sábio ser tão ignorante. Afinal, o fazendeiro voltou bufando para a aldeia. No dia seguinte, chegaram tropas ao vilarejo para levar todos os homens jovens e saudáveis para uma guerra que tinha acabado de estourar. O filho do fazendeiro foi o único jovem da aldeia que não teve que ir. Ele viveria onde os outros, com toda certeza, estavam fadados a morrer. A moral dessa história nos traz uma lição poderosa. A verdade é que nós não sabemos o que irá acontecer, apenas acreditamos saber. Muitas vezes criamos grandes casos a partir de coisas insignificantes. Montamos roteiros em nossas mentes de todas as coisas terríveis que podem nos acontecer. Na maioria das vezes, estamos errados. Se não perdermos a tranquilidade e nos mantivermos abertos para as oportunidades, podemos estar certos que, eventualmente, tudo terminará bem. Então lembre-se, talvez sim, talvez não. Segunda dica: perceba a totalidade do seu ser. O antigo grego filósofo Zorba costumava se descrever como uma catástrofe ambulante. E o Richard vem nos dizer que todos nós deveríamos aderir a isso.
Entender que somos catástrofes ambulantes e que está tudo bem com isso. Quando Richard vem nos dizer que nós precisamos perceber a totalidade do nosso ser, né? Richard, escrevendo esse livro, né, lá nos meados de 1900 e 2000, ele já estava nessa onda que hoje está com uma onda muito forte na nossa geração, que é a geração do amar-se, do compreender a si mesmo, né? Então, o Richard vem trazer isso. Perceba a totalidade do seu ser. Quantas vezes nós gastamos uma energia imensa, um tempo imenso, olhando para nós mesmos e percebendo todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, olhando para a nossa história e percebendo todos os nossos fracassos, tudo que tem de ruim em nós, na nossa história e na situação presente em que estamos. E isso gera em nós um nível de frustração, de depressão, ansiedade imenso. A nossa geração é uma geração que está sofrendo muito com esses problemas. E por isso nós precisamos começar a perceber a totalidade do nosso ser. Quando nós olhamos para os fracassos, para as falhas, para os defeitos, nós estamos olhando um pedaço de nós, um pedaço da nossa história. E nós temos que começar a olhar o todo, olhar tudo, toda a história, todo o nosso ser. Quando nós começarmos a olhar a totalidade de quem nós somos, nós vamos perceber que nós temos muito mais qualidades, coisas boas e sucessos em nossas histórias do que nós pensávamos. Quantas vezes nós cansamos de olhar para nós mesmos e vermos que o cabelo tá errado, o peso tá errado, a altura tá errada, a pele tá errada, eu não tô estudando direito, eu não tô conseguindo atingir as notas, eu não consigo um emprego, eu não tenho a minha casa própria. A gente só olha os nossos fracassos, os nossos problemas. E a gente não para perceber que, bom, o meu cabelo pode estar bagunçado, mas eu tenho um cabelo. A minha pele não é perfeita, mas eu tenho uma pele que protege o meu corpo, que faz o papel que ela tem que fazer. Eu posso não estar no peso ideal, mas eu estou saudável. Eu posso não ter a altura ideal, mas a altura que eu tenho é suficiente para eu viver bem, né? Eu posso não ter uma casa própria, mas mesmo sendo de aluguel, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu posso não estar tendo um trabalho de carteira assinada agora, mas eu estou conseguindo ter uma renda no mês, conseguindo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, fazendo um serviço, fazendo um bico, outro, mas é um serviço honesto, digno da minha pessoa. Então, quando nós pararmos de olhar esse ou aquele pontozinho e nós olharmos a totalidade, nós vamos perceber que tudo bem. Assim como catástrofes acontecem no mundo, que na hora parecem avalanches que destroem tudo, depois nós percebemos que a natureza se remontando, se reconstituindo, se reorganizando, nós também somos assim. Nós vamos ter fases de altos e baixos. E está tudo bem. Está tudo bem não ser perfeito, porque na realidade ninguém é perfeito. As mídias sociais têm demonstrado vidas perfeitas, pessoas perfeitas. E na verdade isso não existe. Nós temos que começar a entender que somos catástrofes ambulantes, que estamos tentando nos reorganizar, nos reestruturar. Você que está fazendo essa jornada já está um grande passo à frente, porque você compreendeu que tem coisas que precisa melhorar e está buscando uma forma de melhorar isso. E isso já é esplendoroso, é maravilhoso. Então pare de olhar os pequenos pontos e comece a olhar a totalidade do seu ser. E você vai ver o quão maravilhoso, generoso, bondoso, sucesso você tem e você é. Terceira dica, dê um tempo. Essa dica ela é muito importante e ela é um divisor do nosso livro. Ela é a dica 78 do livro. E o Richard vem trazer um insight para nós. Vocês chegaram até aqui. 78 dicas, 78 degraus de busca pelo bem-estar, pela paz interior. E o Richard vem dizer, dê um tempo. Para compreender o quê? Você viu todas essas dicas, mas não quer dizer que você precise colocar todas elas em prática. Ao total, né, dessa nossa jornada, nós vamos ter 100 dicas. E ele diz que vai ser impossível para qualquer ser humano botar as 100 dicas em prática durante todo o dia, durante toda a sua vida. Porque esse 100% ninguém alcança.
Cedo ou tarde nós vamos ter problemas, nós vamos estar decepcionados, frustrados e estressados, certo? E está tudo bem. Cedo ou tarde nós vamos estar lá no pico, lá na metade da escadaria, nós vamos tropeçar, nós vamos cair e está tudo bem. O importante é você perceber que, opa, me estressei hoje com coisa que não devia. Lembrei daquela dica lá da jornada, se eu tivesse botado em prática, não teria me estressado com isso aqui. Mas tudo bem, me estressei, vamos lá, amanhã é outro dia, amanhã eu começo de novo. E é isso. Uma das chaves para a busca do bem-estar, da paz interior, é a persistência, é o não desistir. É o compreender que se não deu certo hoje, amanhã você tenta de novo. Não tem por que você ficar achando que todas essas dicas que estamos dando aqui para você tem que imediatamente botá-las em prática e você tem que imediatamente ter sucesso nelas. Não! De todas essas dicas, você vai selecionar aquelas que você mais precisa pôr em prática, as que são mais fáceis para você botar em prática agora no momento. O importante é você selecionar algumas e colocá-las em prática. E compreender que vai levar um tempo para elas começarem a dar um retorno. E que está tudo bem, você pode começar a fazer e assim que você fazer, 5 minutos depois você tropeçar e dar tudo errado. E não tem problema. O importante é você compreender que você é um ser humanos erram, ser humanos se estressam, se frustram, se decepcionam, mas o mais importante, ser humanos persistem. Então persista na busca pelo seu bem-estar. Não desista de você mesmo. Se você compreender isso, boa parte da jornada já vai ter sido concluída com sucesso. Quarta dica. Pare de culpar os outros. Nós temos uma mania, nós construímos uma geração que não se responsabiliza por nada, inclusive pelos problemas de sua vida. A gente tem a tendência de culpar os outros. Os outros são os culpados pelos meus problemas, pelos meus fracassos, pela minha infelicidade, por tudo. Os outros. Mas quando a gente pergunta quem são esses outros, a maioria das pessoas não consegue dizer nitidamente quem são esses outros. E até aqueles que conseguem dizer quem são esses outros, quando a gente faz perguntas mais possíveis, mais profundas, do tipo, mas por que essa pessoa é culpada? Mas o que necessariamente isso teria influenciado? As pessoas começam a perceber que elas não estão dando uma boa justificativa. Porque, na verdade, culpar os outros não é uma justificativa. Ela, na verdade, essa nossa tendência de estar culpando os outros pelos problemas está gerando uma catástrofe na nossa geração, no nosso mundo. Está fazendo uma inversão muito prejudiciosa na nossa sociedade. E o próprio Richard fala com as palavras dele. Esse tipo de pensamento recriminatório, culpar os outros, né, por qualquer coisa que seja, vem se tornando muito comum em nossa cultura. No nível pessoal, eles nos levam a acreditar que nunca somos completamente responsáveis por nossas ações, problemas ou felicidade. E no nível social, nos levam a processos frívolos e desculpas ridículas que liberam de culpa criminosos. E, de fato, a gente reclama muito que a nossa justiça hoje é fraca, é frívola, é superficial, libera os verdadeiros culpados. Mas quem criou esse sistema frágil de justiça fomos nós mesmos, com essa nossa tendência de culpar os outros pelos problemas. Sempre tem uma pessoa que é culpada por algo, menos nós. Nós somos sempre essas vítimas, nós nunca fazemos nada de errado. O problema está sempre no outro. Se eu não sou feliz, é culpa do outro. Se eu tenho problemas, é culpa do outro. Se eu estou com depressão, é culpa do outro. Se o trabalho não foi entregue no tempo, é culpa do outro. Se a casa tá bagunçada, é culpa do outro. Sempre, sempre, sempre o outro. E isso está criando uma geração extremamente irresponsável e frágil quanto à justiça. Então, se nós queremos não só mudar a nós mesmos, mas a mudar a nossa sociedade, nós temos que urgentemente parar com essa tendência de culpar os outros e começar a assumir as nossas responsabilidades. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pelos meus problemas.
eu sou responsável pelas injustiças que acontecem comigo. Seja pelo fato de eu deixar que elas aconteçam ou de eu fechar os olhos para dizer que elas não estão acontecendo. Mas é responsabilidade minha. Os outros não têm nada a ver com isso. Claro, eventualmente, alguma coisa, alguma pessoa pode fazer algo que nos influencia, que nos desestabiliza. Mas não a ponto de virar a nossa vida de ponta cabeça para baixo, né? De virar a justiça de ponta cabeça para baixo. Não, as pessoas podem gerar uma instabilidade. Mas só quem de fato pode causar verdadeiras mudanças somos nós mesmos nas nossas próprias vidas. Nenhuma pessoa do lado de fora pode ser forte o suficiente para interferir em você. Só você pode realmente interferir em você mesmo. Então, essa questão de parar de culpar os outros vai evitar, sim, muito estresse para você. Parar de querer apontar os dedos para os outros e começar a apontar o dedo para si próprio é o primeiro autoconhecimento que nós temos que fazer. Nós primeiro temos que nos autoconhecer e nos autorresponsabilizar pelo que fazemos e pelo que pensamos. Quinta dica. Torne-se um madrugador. Não quero que você passe todas as madrugadas da sua vida acordado. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Horas de sono são importantes. Mas quando o Richard vem dizer para nos tornarmos madrugadores, ele vem dizer para percebermos uma coisa. As pessoas, elas acordam extremamente cedo, mal tomam um café da manhã, pegam o carro e vão pro trabalho. Aí elas chegam em casa extremamente tarde, cansadas, e aí elas dão uma limpada na casa, arrumam e... Bom, só o que me resta agora é dormir porque eu estou extremamente cansada. E capoto. E aí as vidas delas se resumem a trabalhar, arrumar a casa e dormir. É isso. E claro, quem tem essa rotina, quem tem essa vida, automaticamente gera um grande vazio dentro de si. Porque ela acaba percebendo que ela não é um ser humano. Ela não tem a vida de um ser humano, a dignidade de um ser humano. A vida dela se resume a trabalhar, cuidar da casa e dormir. Isso não pode ser a vida, o que eu estou fazendo da minha vida. Então Richard vem dizer... Torne-se um madrugador. Desligue a televisão, o celular, o computador um pouquinho mais cedo. Vá dormir um pouquinho mais cedo. Em vez de dormir 2, 3 da manhã, vá dormir às 9, às 10 da noite, se for o caso. E acorde um pouco mais cedo. Você começa a trabalhar às 7h30, acorde às 6. E daí tome um café da manhã bem reforçado, bem prazeroso, relaxado, que você possa assim, ó, respirar tranquilo, que você possa tomar 2, 3 xícaras de café, que você possa fazer aquela torrada, aquela salada de fruta. Que enquanto você está tomando seu café da manhã, você pode ler 1 ou 2 capítulos daquele livro que você queria ler. Que você pode pegar e sentar na beira da sua porta e ver o sol nascer. Que você pode aproveitar aquela meia horinha e fazer uma caminhada na quadra para pegar aquele ar da manhã bem refrescante. Acorde um pouquinho mais cedo, torne-se um madrugador, para que você possa ter momentos só seu. Um momento sem os filhos, sem o esposo ou sem a esposa, ou sem a família. Um momento que só você está ali. Um momento que você se dedica apenas a você. E você vai começar a perceber que aquela 1 ou 2 horas que você está acordando mais cedo, você não está perdendo de sono. Você está ganhando em qualidade de vida. Porque você está começando a dar tempo para você. Você está começando a fazer coisas para você. Um café da manhã prazeroso, um livro que você queria ler, uma caminhada que você queria fazer. Você está investindo em você. Tornar-se um madrugador é disponibilizar um tempo mais cedo para você, para que você possa passar tempo com você, um bom tempo com você. Se você começar a fazer isso no seu dia a dia, você vai começar a perceber o quanto de paz interior você vai adentrar e o quanto você vai se conhecer mais. Você vai conhecer a ver mais quais são os seus gostos, quais são as suas prioridades, o que realmente te deixa feliz, o que não te deixa feliz. Você vai começar a se conhecer muito mais. E, obviamente, quem se conhece consegue encontrar a paz interior com muito mais facilidade. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo!